dia, quarto ano! Tudo bem? Hoje a nossa aula é de História. Nós vamos continuar falando sobre o povoamento do nosso estado Paraná. Vamos começar. Vamos lá para o século XVIII falar sobre os tropeiros. Século XVIII, gente. Lembra que nós já aprendemos sobre séculos? Começou em 1701 e terminou em 1800. Então, vamos lá para essa época falar sobre os tropeiros. Os tropeiros eram homens que criavam o gado e levavam ele lá do Rio Grande do Sul até São Paulo. E o objetivo deles ainda era subir um pouco mais, e até Minas Gerais, porque essa época que eles estavam extraindo o ouro lá em Minas. Então, eles queriam continuar ainda um pouquinho mais lá para cima. Essa atividade de conduzir o gado e suas tropas por todo esse caminho, que chamava Caminho de Viamão, se chamava tropeirismo e ficou muito famoso naquela época. Ganhou esse nome de Caminho de Viamão porque começava lá numa cidade chamada Viamão, no Rio Grande do Sul, e ia subindo, passava por algumas cidades de Santa Catarina e no Paraná. No Paraná passava por Lapa, por Ponta Grossa, por onde mais? Tibagi, Castro, Palmeira, Jaguaraíva e depois ia para São Paulo. Nesse caminho todo, gente, que eles iam passando, claro que eles não conseguiam fazer esse caminho inteiro em um dia só, levavam muito tempo. Então, o que eles precisavam no caminho? Lugar para dormir, para alimentar os animais, não é? Então, o que aconteceu? Lugares que eles passavam, eles precisavam parar, né? Então, as pessoas que estavam no caminho perceberam a oportunidade, começaram a criar pousadas, estribarias, para poder receber esses tropeiros. Foi aí que começou a se desenvolver povoados no Caminho de Viamão. Então, todas essas cidades que eu falei do Paraná, que estavam no caminho dos tropeiros, começaram a se desenvolver graças aos tropeiros que passavam por ali e precisavam de um lugar para parar. Olhem só na página 14, que interessante, as obras de Debré. Debré era um pintor que representou muitas obras da nossa história, bem bonitas. Olha só, aqui é a cidade de Castro, na época do tropeirismo, começando um povoado, e aqui Ponta Grossa. Olha só os morros de Ponta Grossa. Quem conhece Ponta Grossa sabe que Ponta Grossa é cheia de subidas e descidas, não é? Olha só aqui, começando ali por causa dos tropeiros que estavam passando. Que interessante, né? Essa obra representa muito bem a cidade de Ponta Grossa lá no começo. E agora, olha só, Castro na atualidade. E olha agora Ponta Grossa na atualidade. Vejam a diferença, gente, o desenvolvimento, né? A diferença de lá de 1827, que é a pintura de Debré, uma foto atual das duas cidades. Como as coisas mudaram, né? Aquelas poucas casinhas, uma igrejinha que aparece na cidade de Castro ali, poucas pessoas na rua. Olha só o tamanho de Ponta Grossa, a quantidade de prédios, né? A quantidade de casas. Que legal! Então ali na página 15, vocês vão anotar ali, tem um espacinho para vocês anotarem as diferenças entre 1827 e na atualidade dessas duas cidades. Gente, e no século XIX, vieram muitos imigrantes da Europa. Vieram gente das regiões onde hoje é a Itália, a Polônia, a Ucrânia, também o Japão, o Líbano. Então vieram gente de muitos lugares, entre 1880 e 1920. Ali na página 16 até tem uma cruzadinha bem legal, tá, gente? Ali nesse livro de atividades aqui anual, página 16 tem uma cruzadinha onde vocês vão encontrar nomes de cidades que surgiram por causa do estabelecimento desses imigrantes nas nossas regiões, tá? Vão fazer sozinhos, depois eu mando a resposta para vocês. Mas, gente, a chegada só desses imigrantes, olha só, ali na página 17 vocês vão ver esses mapas. Olha o mapa aqui da ocupação do Paraná entre 1880 e 1900. Olha só como é que estava. Toda essa parte branca não era ocupada ainda. Estão vendo? Esse era o mapa do Paraná até 1900. E aqui, esse segundo mapa, 1900 até 1920. Então, todos esses imigrantes europeus que eu falei
chegaram até 1920. Vejam que ainda tem lá no norte uma parte em branco, né, que ainda não tinha sido ocupado. E o que será que o governo fez? Então, a partir de 1920, o governo do Paraná criou várias colônias de povoamento, vendeu pedaços de terra para empresas que cuidavam também de colonizações, e assim começou a desenvolver o norte e o sudoeste do Paraná. Criou assim cidades como Tibagi, Pirapó, Jataizinho, cidades daquela região do norte e do sudoeste do Paraná. Então, nessa época, além de novos imigrantes europeus e asiáticos, vieram também paulistas, mineiros, nordestinos, vieram pessoas de todos os cantos para ocupar o resto do Paraná. E assim, entre 1920 e 1940, foi assim que ficou o mapa do Paraná. Ainda tem um pedacinho branco, né? Que ainda precisava ser povoado. Essas pessoas que vieram morar nessa região norte e sudoeste do Paraná, a grande maioria se dedicou a atividades rurais, principalmente ao cultivo do café, que ficou muito famoso na época. Entre os anos de 1940 e 1960, olha só como ficou o nosso mapa. Finalmente eles conseguiram povoar o restante do estado. Eles continuaram abrindo caminhos, facilitando para os colonos, abrindo estradas, e assim colonizaram o restante do estado. Mas não é só progresso que vem para o nosso estado com a colonização, né, com o povoamento. Também vieram alguns probleminhas, como a exploração incorreta da erva mate, conflitos pela posse de terras, né? Porque não foi tão simples assim chegar e dividir as terras, vender as terras e tudo bem, não. Tiveram brigas, tiveram conflitos e a exploração dos trabalhadores rurais. Vocês já ouviram falar sobre Curitiba querer ser um pouquinho de Europa? Então, querer estar sempre na frente, estar sempre moderna, sempre muito limpa e organizada? Claro que a gente sabe que não é em toda parte assim, né? Mas é o que Curitiba quer ser. Então, essa ideia de Curitiba moderna, limpa, organizada, já começou lá em 1900, vocês sabiam? Lá eles já começaram a querer copiar ideias europeias, sim, ideias de modernidade. É isso que está falando lá na página 21. Eles começaram a dar muita importância para isso, começaram a fazer reformas nas cidades, para transformar as cidades em grandes metrópoles. Olha lá, aqui tem desenhos mostrando isso. Então eles começaram a embelezar a cidade. Então Curitiba foi a capital que mais correspondeu a esse ideal, pois ela já era a capital do estado, né? Aqui é uma foto verdadeira. Então, nessa época também surgiram os automóveis, os bondes, a luz elétrica. Tudo isso colaborou muito para que a modernidade chegasse em Curitiba. Agora, gente, na página 22 tem um quadro para vocês fazerem um resumo. Então, vocês vão voltar as páginas desde o início, desde lá da página 5, e vão procurando as informações para completar esse quadro. É mais fácil do que parece, tá, gente? Mas eu também depois vou mandar uma foto com as respostas para vocês corrigirem. Então, isso daqui vai ajudar muito vocês a estudarem para as avaliações, tá? Então, aqui vocês vão completar, ó. Tem o 1601 até 1700. Quais foram os povoados que foram criados e quais grupos que criaram esses povoados? Depois, 1701 a 1880 e assim por diante, tá? É um resumo bem legal para fazer. Agora, gente, para fechar, a gente vai fazer um trabalho que quero que vocês me entreguem até dia 24. Então, vai ser assim. Vocês vão ter que pesquisar. Escolhem a cidade que vocês quiserem, tá? Não pode ser Campo Largo. Vocês escolhem uma cidade paranaense. Vocês vão pesquisar sobre ela e vão fazer para mim um cartaz, como se vocês estivessem tentando vender para mim uma viagem para esse lugar, tá? Faz de conta que vocês têm uma agência turística e querem me vender uma viagem para essa cidade. Então, vocês vão escolher uma cidade do Paraná e vão fazer um cartaz bem bonito, mostrando os pontos turísticos, o que é que tem de legal para conhecer lá, e vão apresentar. Então, vocês vão fazer um cartaz bonito e vão me apresentar, vão fazer um filme. Assim, pode ser individual, ou pode ser em dupla, em trio, em grupo, como vocês quiserem. Ah, prof, como que eu vou fazer em grupo?
Gente, não é obrigatório ser em grupo, pode ser individual se for difícil para vocês. Mas quem tiver facilidade de fazer assim pelo celular com um colega, pode fazer. Tá? Ah, eu tenho o celular da mãe da minha amiga, então eu vou fazer com ela. Pode fazer, gente. Ah, eu sei editar vídeo, então a minha amiga faz uma parte lá, manda para mim, eu junto as duas partes e mando para a prof. Pode ser, tá? Então, quem não conseguir, faz de individual. Isso não vai afetar a nota de vocês. Quem quiser tentar fazer em dupla, em trio, pode fazer, tá? Se não souber editar, só avisa pra mim, prof, olha só, essa aqui é a metade do trabalho e outra metade a colega tal vai mandar pra você, tá bom? E é um trabalho só, pode ser também. Então tá bom, gente, façam do jeito que vocês quiserem, tá bom? Do jeito que for melhor. Quem quiser tentar em grupo, vai ser bem legal, tá bom? Então até dia 24 de julho vocês mandam pra mim. Gente, um beijo então, bom final de semana pra todos vocês. Até!